Olá pessoal, nosso Momento Quatrum de hoje, vamos ter um bate-papo com um parceiro e amigo da Quatrum, Marcelo Zampieri. Marcelo, que é advogado sócio da Bock Brum e Zampieri Advogados Associados, professor universitário com atuação no UFSM e na FADISMA, e atua com vasto currículo a nível nacional na área tributarista na advocacia. Vamos falar um pouco hoje então sobre a reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Marcelo, muito obrigado pela presença. Tá? Então já vou começar te apresentando e já te fazendo uma pergunta. Marcelo, tem condições de passar para nós um panorama geral dessa reforma que está sendo proposta? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, por parte da Quatrum. A reforma tributária proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do governador Eduardo Leite, ele tem por objetivo uma simplificação do sistema tributário gaúcho, tá? E ao mesmo tempo modernizar a forma de arrecadação tributária. Mas ela parte de alguns princípios. Todas as mudanças propostas aqui, Luiz, elas serão colocadas em tese, até porque estão sendo discutidas, estão sendo debatidas com diferentes setores da sociedade gaúcha. Por isso que as questões são colocadas em tese. O primeiro ponto que se destaca dentro da reforma tributária proposta pelo governo estadual é a simplificação de alíquotas. Hoje nós temos, em regra, 5 alíquotas do ICMS e o governo propõe uma simplificação, de forma que nós teremos 2 alíquotas apenas. Teoricamente, a intenção do governo é simplificar o sistema tributário, não tenho dúvida sobre isso. Porém, nós temos que observar se essa simplificação ela não vai trazer um aumento de carga tributária. Por quê? Você reduz o número de alíquotas, mas por outro lado você pode ter setores com uma alíquota menor que passam a ser contempladas com uma alíquota menor. Por isso que, teoricamente, a intenção do governo estadual é simplificar o sistema. Porém, vários setores da sociedade gaúcha agora, elas estão tratando desse assunto justamente para verificar até que ponto essa simplificação de alíquotas vai atingir ou não alguns setores da economia gaúcha. Porém, uma coisa é certa, o que os consumidores e os gaúchos podem esperar? Nós vamos ter um sistema tributário que ele vai mudar a filosofia, pelo menos teoricamente, do sistema de tributação. Hoje, o governo propõe o que a gente chama de regressividade tributária. Qual é a intenção do governo com a regressividade? Nós temos um país que a nossa tributação sobre o consumo ela é muito pesada. Então nós temos o ICMS, nós temos o PIS, a COFINS, o ISS, que são tributos que incidem sobre o consumo. O governo ele quer diminuir essa tributação sobre o consumo, e o principal alvo é o ICMS, e trabalhar com tributos que incidam mais sobre bens, sobre propriedade, partindo do que nós chamamos de progressividade. Então observe bem, nós temos um sistema hoje que é pautado pela regressividade, com uma alta carga tributária sobre o consumo, e quem paga, ao final das contas, esse imposto é o consumidor, é o usuário do produto, e o governo está partindo de uma ideia de diminuir a carga tributária sobre o ICMS e, por conta disso, aumentar a carga tributária sobre o patrimônio. E nesse caso nós temos um aumento de carga tributária do ITCD, que é o imposto que incide sobre doações e, no caso de falecimento de uma pessoa, nos procedimentos de inventário, e aumentar a base tributária do IPVA, fazendo com que veículos que hoje não são tributados passam a ser. Então eu posso dizer que, teoricamente, a proposta do governo ela tem esse objetivo: racionaliza, diminui o número de alíquotas dos impostos sobre o consumo, leia-se ICMS, e modifica as alíquotas e o âmbito de incidência dos impostos que eu chamo de reais, porque incide sobre os bens, que é o imposto de doação e causa mortes, e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Pelo menos em tese, esse é o objetivo do governo. Claro que se nós analisarmos o que o governo arrecada hoje de ICMS, e o que ele arrecada de IPVA, e o que ele arrecada de ITCD, há uma disparidade muito grande. Por isso, num primeiro momento, eu vejo com uma certa dificuldade que o governo consiga efetivamente reduzir a arrecadação do ICMS e compensar essa arrecadação com o IPVA e com o ITCD. Mas o governo está, de certa forma, trazendo como bandeira
né, essa mudança de paradigma, tributar menos o consumo e tributar mais os bens de propriedade das pessoas, no caso das transmissões e dos veículos automotores. Perfeito. Então, essa simplificação tributária vai ter uma mudança de foco também na forma de arrecadar. Até porque o pessoal questiona muito, né, Marcelo, a questão de será que vai diminuir os impostos ou não? Na verdade, a reforma, ela dá uma visão diferente para, de certa forma, até às vezes aumentar a arrecadação em si, né? Ela só redistribui de uma forma diferente. Marcelo, aproveitando, é possível fazer uma comparação, de alguma forma, entre vantagens e desvantagens que tu vê nessa proposta da reforma? Por exemplo, alguns setores que vão ser um pouco mais prejudicados, outros que vão ter algumas reduções. Algum panorama nesse sentido? A reforma tributária proposta pelo governo do Estado, ela tem pontos interessantes, até mesmo de reestímulo da economia em função da pandemia que nós estamos vivendo. Alguns pontos que eu considero positivos, por exemplo, hoje, quando uma empresa, uma indústria, por exemplo, adquire um equipamento, todo o ICMS desse equipamento que ela comprou, que está embutido no preço, ela pode aproveitar o crédito desse ICMS. Em prazos de 48 meses ou 24 meses, dependendo de onde vem esse equipamento. Se eu comprei de fora do Estado ou se eu comprei de dentro do Estado. O governo, ele quer permitir que a empresa tenha uma maior capital de giro, uma maior liquidez. Então, na verdade, quando esse empresário comprar um equipamento para a sua empresa, todo o ICMS que está embutido no preço desse equipamento, ele vai poder lançar na sua contabilidade imediatamente esse crédito. Com isso, o empresário vai ganhar um fôlego financeiro. Nesse ponto, eu vejo um aspecto positivo na ideia do governo para estimular o desenvolvimento empresarial dessas empresas que adquirem os chamados bens de capital ou bens pro ativo imobilizado. O governo também ele quer simplificar e agilizar os créditos de ICMS das empresas exportadoras. As empresas aqui no Rio Grande do Sul que exportam, elas têm benefícios de recuperação de ICMS. Esses benefícios hoje, eles são benefícios que eles acabam se perdendo um pouco na burocracia. O governo ele quer agilizar esse processo de restituição do imposto e permitir que essas empresas possam obter de maneira mais célere o imposto que também está embutido no preço dos insumos que essas empresas utilizam para os produtos que elas exportam. Porque, Luiz, nós temos que partir do princípio que quando uma empresa exporta um produto, ela usa matéria-prima. Só que o produto que ela exporta não tem ICMS. Só que a matéria-prima que ela compra, ela tem ICMS. Então, o governo quer permitir que o crédito do ICMS desses insumos, eles possam ser melhor aproveitados. Então, nesse panorama, eu vejo como positivo essa posição do governo. Mas eu vejo também pontos negativos. Um dos pontos que eu vejo que merece uma melhor análise seria, por exemplo, a situação das empresas do Simples. Né? O governo hoje, até 2021, ele vai manter o valor de 360 mil como isenção de ICMS das empresas do optante do Simples, mas a partir de 2022, essa isenção cai para 180 mil. Então, quer dizer, se hoje você tem um universo de empresas que estão isentas do ICMS, esse universo vai diminuir. Isso vai afetar pequenos empresários, porque eles vão ter, a partir de então, um recolhimento do ICMS. Essa análise do governo de aumentar a arrecadação de pequenas empresas, ela precisa ser melhor trabalhada, porque isso vai impactar principalmente para esses pequenos empresários. Claro que o governo, e aí eu também chamo de um aspecto positivo, ele estabelece que ele está eliminando o DIFAL, o tão afamado DIFAL, né? Que, para vocês entenderem, é o chamado imposto interfronteiras. De forma que, quando uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, uma loja de vestuários, compra produtos de Santa Catarina, esse produto ele entra no estado com uma alíquota de 12%. Só que há uma diferença de imposto de Santa Catarina, que é 12%, para o estado do Rio Grande do Sul, que é 18%, de 6%. Esse 6%, o empresário, o lojista aqui de Santa Maria, ele tem que pagar, isso é um custo para ele. O governo propõe eliminar o DIFAL. Consequentemente, isso vai desafogar um pouco as empresas optantes pelo Simples e as pequenas empresas. Então, o governo, ele aumenta o número de empresas que passam a recolher ICMS, mas, por outro lado, ele retira o valor do DIFAL
desafogando um pouco essas empresas desse custo tributário do diferencial de alíquota entre os estados. Mas claro, Luiz, o que mais me chamou a atenção dentro da reforma proposta pelo governo é a chamada eliminação das isenções e benefícios fiscais. Hoje, por exemplo, o hortifruti granjeiro que se compra no supermercado, ou os produtos da cesta básica, né, leite, ovos, eles têm uma redução de carga tributária do ICMS. O governo ele quer eliminar essa redução de carga, ou seja, o hortifruti granjeiro hoje, que está isento do imposto, ele passaria a ser tributado. O que, de certa forma, no meu ponto de vista, vai da contramão do que o governo defende. Ele quer eliminar a tributação do consumo para desonerar desonerar mais, o consumidor, mas, por outro lado, ele quer tributar algo que até então não é tributado, que é o hortifruti granjeiro, que é um produto essencial na mesa do gaúcho. Por outro lado, os produtos da cesta básica, o leite, ovos, carne, que tem um ICMS reduzido, o governo também quer eliminar essa redução de ICMS. Então, por isso que eu digo que há certas posições do governo que vai da contramão da filosofia introdutória dele. Ele faz uma filosofia introdutória no sentido de tributar menos o consumo e tributar mais o patrimônio, mas, por outro lado, ele traz um aumento de carga tributária de produtos essenciais à mesa do gaúcho, que são os produtos da cesta básica e hortifruti granjeiros. Não está sendo bem recebido essa proposição do governo, porque o preço final vai acabar sendo pago pelo consumidor. Não, e é justamente num produto que é a base, né, de todo cidadão do nosso estado. Bom, Marcelo, de um panorama geral também, pegando aí vários panoramas, né, a gente viu que tem a parte boa da reforma, a parte vantajosa, temos as desvantagens, né, como tu mencionaste, essa principal questão de algumas tributações que antigamente não, que até então são reduzidas ou não incidem. Te pergunto também se nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, tu acha que é um momento certo de discutir uma reforma, se isso não é algo emergencial para a pandemia, se no futuro vai refletir de uma forma positiva isso, e também um gancho para até um posicionamento teu, se tu acredita que essa reforma ela é fundamental, ela é necessária, enfim. Na verdade, tem um ponto da reforma que eu acho muito importante, que é a simplificação e racionalização do sistema tributário gaúcho. Porque é importante que se saiba que um dos maiores custos que o empresário tem hoje chama-se custo de conformidade. O que é o custo de conformidade? É o custo que o empresário tem para se manter atualizado nas normas tributárias. Vai desde o custo contábil, o custo jurídico. Então, no momento que o governo lança uma bandeira de racionalizar e simplificar o sistema tributário, ele está diminuindo o custo de conformidade. O Brasil tem um dos maiores custos de conformidade do mundo, né? Porque o nosso sistema tributário ele é complexo. E o governo está propondo, então, descomplicar esse sistema tributário. Só que eu não posso permitir que, sob a bandeira da descomplicação, né, fazer um neologismo aqui, eu possa permitir um aumento de carga tributária, porque não é o momento para isso. Mas, por outro lado, a gente sabe que o sistema tributário brasileiro precisa ser alterado. Tanto que nós temos aí a proposta do governo federal, que também foi apresentada com a CBS, né? Sim. Que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que quer eliminar um pouco essa burocracia, essa dificuldade do sistema do PIS e da COFINS. Então, também busca uma racionalização. Só que essa racionalização, volto a dizer, ela não pode ser utilizada como bandeira para aumentar a carga tributária. Principalmente porque o governo ele tem a filosofia, pelo menos em tese, de tentar tributar menos o consumo. Hoje, países da Europa, Estados Unidos, eles são muito influenciados por um economista francês, Thomas Piketty, né, que ele tem um livro que ele fala chamado A Economia do Século XXI. E esse livro, ele trata justamente da necessidade dos países rever os conceitos tributários dele. E dentro dessa revisão, é justamente diminuir a carga tributária sobre o consumo, porque geralmente ela atinge as pessoas de menor capacidade. Por conta disso, se nós fizermos uma análise, Luiz, quanto que o patrimônio é tributado no Brasil? A tributação do patrimônio do Brasil ela não alcança 6%.
Enquanto países como Europa e Estados Unidos, essa tributação pode chegar a 40%. Quando eu falo tributação sobre patrimônio, eu estou falando do IPTU, eu estou falando do IPVA, eu estou falando do ITCD, porque as alíquotas sobre patrimônio, elas são alíquotas pequenas, né, comparativamente à tributação sobre o consumo, que chega a alcançar 37% do PIB. Então o governo ele tem que redimensionar, ele tem que atacar dois pontos. Tributar menos o consumo, para permitir que o consumidor final seja menos penalizado, e tributar menos a folha. Porque hoje qual é o estímulo que o empresário tem de contratar um empregado quando ele tem um encargo de que chega a 28% sobre o valor do salário que ele paga ao funcionário? Então, o governo ele tem que trabalhar com duas frentes. Tributar menos o consumo e tributar menos a folha. E tributar mais o patrimônio, de certa forma. Essa é a ideia do governo. Mas o que eu não posso admitir, e esse é o perigo que se corre, é o governo manter a tributação do consumo, manter a tributação da folha e aumentar a tributação do patrimônio. Com a ideia aí que nós temos projetos dos impostos sobre grandes fortunas e tudo mais. Então nós temos que racionalizar. Nós temos que criar um sistema tributário coerente, que busque tributar o patrimônio, mas também resolve a necessidade de tributar menos o consumo. Claro que muitos podem pensar, por que tributar o patrimônio? Quem será atingido com a tributação do patrimônio? Aqueles que acumulam mais riqueza. E aí que o Thomas Piketty quer uma espécie de redistribuição do custo tributário, onde aqueles que acumulam mais patrimônio terão uma tributação maior. E aqueles que têm uma menor capacidade de criar um patrimônio, eles possam ter uma vida mais digna. Essa é a proposição. Claro que nós temos que guardar uma certa proporcionalidade nisso, porque as pessoas também que criam um patrimônio, esse patrimônio é resultado de um esforço ao longo dos anos. Sim. E eu não posso penalizar essas pessoas. Por isso a necessidade de equilíbrio. Mas hoje o que nós assistimos? Nós assistimos um país que, em média, tributa o consumo em mais de 37%, tributa a folha em mais de 28% e tributa o patrimônio em 4,7% aproximadamente. Bem abaixo de uma... Então, nós temos que buscar um equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio dentro desse sistema tributário. A bandeira do governo estadual é essa, mas eu tenho que saber até que ponto ela vai ter efetividade. O que eu não quero assistir é aumento de tributação sobre o patrimônio, manutenção de tributação sobre o consumo e essa tributação sobre a folha que cabe ao governo federal. Mas tem um detalhe aqui importante que eu acho esclarecer. Um ponto que o governo, no meu modo de entender, ele vai lograr êxito, vai ser essa questão da tributação sobre a herança. Ela tende a aumentar hoje. A tributação na doação em vida, ela pode alcançar 4%, e na causa-morte 6%. O governo vai alterar essas alíquotas. Na causa-morte vai a 8%, e a alíquota máxima, e na doação vai a 6%. Isso, num primeiro momento, uma receptividade positiva, né, por parte dos deputados. Mas, né, tudo vai depender da votação. Está em avaliação ainda, né, Marcelo? Então a gente também resta saber se essa diminuição em algumas atividades realmente também vai chegar lá no consumidor, como combustível e uma série de outros segmentos, né, que vão sofrer uma diminuição tributária pela proposta. Bom, pessoal, acho que tivemos aí então com o Marcelo uma aula sobre essa nossa reforma. Foi muito valioso as suas colocações. Te agradeço, Marcelo, em nome da Quatrum. Muito obrigado pela presença. E encerramos aqui então o nosso Momento Quatrum de hoje. Para qualquer dúvidas ou informações, estaremos disponíveis em nossos canais de comunicação.